O vento soprava forte sobre o deserto, carregando consigo o cheiro de sal e o som distante de cavalos e carruagens. O povo de Israel, cansado e desesperado, olhava para trás e via o exército egípcio se aproximando rapidamente. À frente, apenas um mar imenso e intransponível. O medo tomou conta de todos. Seria este o fim da jornada? Seria este o momento em que Deus os abandonaria? Mas, no meio do caos, um homem se levantou. Moisés, escolhido por Deus, ergueu seu cajado e clamou ao céu. E então, algo extraordinário aconteceu. As águas do Mar Vermelho se abriram, criando um caminho seco no meio do mar. Este não foi apenas um milagre, foi um momento que mudou a história para sempre. Hoje, vamos desvendar a verdade por trás desse evento incrível e entender como a fé e a obediência a Deus podem mover montanhas ou até mesmo abrir mares. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito, libertado após séculos de escravidão. Deus, por meio de Moisés, havia enviado pragas terríveis sobre os egípcios para convencer o faraó a libertar seu povo. Agora, eles estavam livres, mas o faraó, arrependido de sua decisão, decidiu persegui-los com todo o seu exército. Israel estava encurralado, de um lado, o exército mais poderoso da época, do outro, o Mar Vermelho, uma barreira aparentemente intransponível. Moisés, no entanto, não perdeu a calma. Ele sabia que Deus estava com eles. Ele havia visto o poder de Deus nas pragas do Egito e confiava que ele não os abandonaria agora. Então, Moisés levantou seu cajado e estendeu a mão sobre o mar. O vento começou a soprar com uma força nunca antes vista, e as águas do Mar Vermelho se dividiram. O que antes era um mar imponente tornou-se um caminho seco, com paredes de água de cada lado. O povo de Israel, ainda hesitante, começou a atravessar. Era um cenário surreal. Famílias inteiras, com crianças, animais e pertences, caminhando no meio do mar. As paredes de água pareciam desafiar as leis da natureza, mas ali estavam, firmes, como se obedecessem a uma ordem superior. Enquanto isso, o exército egípcio avançava, determinado a capturar os israelitas. Quando o último israelita pisou na outra margem, Moisés novamente levantou seu cajado. As águas, que haviam sido mantidas afastadas pelo poder de Deus, voltaram ao seu lugar com força total. O exército egípcio, que havia entrado no caminho seco, foi engolido pelo mar. Em um instante, o perigo havia desaparecido, e o povo de Israel estava a salvo. Este milagre não foi apenas uma demonstração de poder, foi uma lição de fé. Moisés confiou em Deus mesmo quando a situação parecia impossível. Ele não questionou, não duvidou. Ele simplesmente obedeceu. E Deus, em sua infinita misericórdia, agiu de maneira que ninguém poderia ter imaginado. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? Como as águas do Mar Vermelho se abriram. A ciência tenta explicar esse evento como um fenômeno natural, como ventos fortes que empurraram as águas para os lados. No entanto, a Bíblia nos diz que foi um ato direto de Deus. Ele controla a natureza e pode usá-la para cumprir seus propósitos. O Mar Vermelho não foi apenas um obstáculo físico, foi um teste de fé. Deus queria que seu povo confiasse nele completamente, mesmo quando tudo ao seu redor parecia perdido. E Ele quer o mesmo de nós hoje. Quantas vezes nos encontramos diante de nossos próprios mares vermelhos? Situações que parecem impossíveis, desafios que nos fazem questionar se há uma saída. Mas a história de Moisés nos lembra que, com Deus, não há nada impossível. A jornada de Israel pelo Mar Vermelho também nos ensina sobre a importância da obediência. Moisés não tentou encontrar uma solução por conta própria, ele seguiu as instruções de Deus à risca. E foi essa obediência que permitiu que o milagre acontecesse. Quantas vezes tentamos resolver nossos problemas sozinhos, sem consultar a Deus? Quantas vezes ignoramos sua voz porque achamos que sabemos o que é melhor? Além disso, o milagre do Mar Vermelho nos mostra que Deus está sempre no controle.
Mesmo quando tudo parece caótico, ele tem um plano. O exército egípcio parecia invencível, mas Deus os derrotou em um instante. Da mesma forma, nossos inimigos, sejam eles problemas financeiros, doenças ou conflitos pessoais, não são páreo para o poder de Deus. A história também nos lembra da importância de olhar para frente. Quando os israelitas estavam no meio do mar, eles poderiam ter olhado para trás e se desesperado ao ver o exército egípcio se aproximando. Mas eles continuaram avançando, confiando que Deus os levaria até o outro lado. Em nossas vidas, também precisamos manter os olhos fixos no que Deus tem para nós, sem nos deixar paralisar pelo medo ou pela dúvida. O Mar Vermelho foi um marco na história de Israel. Ele marcou o fim da escravidão e o início de uma nova vida. Da mesma forma, Deus quer nos libertar das cadeias que nos prendem e nos guiar para uma vida de liberdade e propósito. Mas, assim como os israelitas, precisamos confiar nele e seguir suas instruções, mesmo quando o caminho parece incerto. O milagre do Mar Vermelho não foi apenas um evento isolado. Ele foi o ápice de uma série de acontecimentos que revelaram o poder e a fidelidade de Deus. Para entender completamente a magnitude desse milagre, precisamos voltar um pouco no tempo e observar como Deus preparou Moisés e o povo de Israel para esse momento crucial. Moisés não nasceu um líder. Ele foi criado no palácio do faraó, mas fugiu para o deserto após cometer um erro grave. Foi lá, longe do conforto e do poder do Egito, que Deus o encontrou. Em uma sarça ardente, Deus falou com Moisés e o chamou para uma missão impossível: libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés, cheio de dúvidas e medos, questionou sua capacidade. Mas Deus lhe garantiu que estaria com ele em cada passo do caminho. Quando Moisés e Arão confrontaram o faraó, eles não estavam sozinhos. Deus enviou pragas devastadoras sobre o Egito, cada uma delas mostrando seu poder sobre os deuses egípcios. A água transformada em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a morte do gado, as úlceras, o granizo, os gafanhotos, as trevas e, finalmente, a morte dos primogênitos. Todas essas pragas foram demonstrações claras de que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. A 10ª praga, o faraó finalmente permitiu que o povo de Israel partisse. Mas o coração do faraó era duro, e ele logo mudou de ideia. Foi então que o exército egípcio partiu em perseguição, levando Israel ao limite do desespero. O povo, ao ver os carros de guerra se aproximando, clamou a Moisés: "Foi por falta de sepulcros no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto?" Êxodo capítulo 14, versículos 11. Eles estavam prestes a testemunhar um dos maiores milagres da história, mas, naquele momento, só conseguiam ver o perigo. Moisés, no entanto, manteve a calma. Ele disse ao povo: "Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje para vocês. Os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se." Êxodo capítulo 14, versículos 3 a 14. Essas palavras não eram apenas um consolo, elas eram uma profecia. Moisés sabia que Deus não os havia trazido até ali para abandoná-los. Quando Moisés estendeu a mão sobre o mar, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que um vento forte soprou durante toda a noite, dividindo as águas e criando um caminho seco. Êxodo capítulo 14, versículos 21. Esse vento não foi um acaso da natureza, foi um instrumento de Deus. Ele usou elementos naturais para realizar um milagre sobrenatural. As águas, que antes pareciam uma barreira intransponível, tornaram-se uma estrada para a liberdade. O povo de Israel começou a atravessar o mar, mas não foi uma jornada fácil. Imagine caminhar entre duas paredes de água, com o som das ondas rugindo ao seu redor. O medo de que as águas pudessem cair a qualquer momento devia ser constante. Mas eles confiaram em Deus e em Moisés, e continuaram avançando. Enquanto isso, o exército egípcio entrou no caminho seco, determinado a capturar os israelitas.
Mas Deus não permitiria que seu povo fosse destruído. Quando o último israelita pisou na outra margem, Moisés estendeu a mão novamente, e as águas voltaram ao seu lugar. O exército egípcio foi completamente destruído, e o povo de Israel viu o poder de Deus de uma maneira que nunca esqueceria. Esse milagre não foi apenas uma demonstração de poder, foi uma lição de fé e obediência. Moisés confiou em Deus mesmo quando a situação parecia impossível. Ele não tentou encontrar uma solução por conta própria, ele simplesmente obedeceu às instruções de Deus. E foi essa obediência que permitiu que o milagre acontecesse. A história do Mar Vermelho também nos ensina sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando não entendemos seus planos. O povo de Israel poderia ter questionado por que Deus os levou até a beira do mar, mas, no final, eles viram que ele tinha um propósito maior. Da mesma forma, em nossas vidas, precisamos confiar que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Além disso, o milagre do Mar Vermelho nos mostra que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele não apenas abriu o mar, ele protegeu seu povo durante toda a jornada. As colunas de nuvem e fogo, que guiaram os israelitas durante o dia e a noite, eram sinais visíveis da presença de Deus. Ele nunca os abandonou, e nunca nos abandonará. Após atravessar o mar e ver o exército egípcio destruído, os israelitas experimentaram uma mistura de alívio, gratidão e temor. Eles haviam testemunhado o poder de Deus de uma maneira que mudaria suas vidas para sempre. Naquele momento, Moisés e o povo de Israel entoaram um cântico de louvor a Deus. Esse cântico, registrado em Êxodo 15, é um dos mais belos e profundos da Bíblia. Ele não apenas celebra a vitória sobre os egípcios, mas também reconhece a soberania e a bondade de Deus. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15, versículos 1. Esse cântico nos lembra da importância de louvar a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas a jornada de Israel não terminou no Mar Vermelho. Na verdade, esse foi apenas o começo de uma longa caminhada pelo deserto. Deus havia libertado seu povo da escravidão, mas agora ele precisava moldá-los em uma nação que o servisse e o amasse. O deserto seria um lugar de provação e aprendizado, onde Israel aprenderia a confiar em Deus de maneira mais profunda. Um dos primeiros desafios que Israel enfrentou após cruzar o Mar Vermelho foi a falta de água. Após 3 dias no deserto, eles chegaram a um lugar chamado Mara, onde a água era amarga e imprópria para beber. O povo começou a reclamar, mas Deus mostrou a Moisés uma árvore que, quando lançada na água, a tornou doce. Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 25. Esse milagre foi um lembrete de que Deus é capaz de transformar situações amargas em algo bom. Em seguida, Israel chegou a Elim, um lugar com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Êxodo capítulo 15, versículos 27. Esse oásis foi um presente de Deus, um momento de descanso e refrigério após os desafios iniciais. Ele nos mostra que, mesmo nas jornadas mais difíceis, Deus nos dá momentos de paz e renovação. Mas as provações não terminaram ali. Logo após deixar Elim, o povo começou a reclamar da falta de comida. Eles disseram a Moisés e Arão: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, onde nos assentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Êxodo capítulo 16, versículos 3. Mais uma vez, Deus proveu. Ele enviou maná, um pão que caía do céu todas as manhãs, e codornizes para alimentar o povo. Êxodo capítulo 16, versículos 13 ao 15. O maná era um milagre diário, uma lembrança constante de que Deus cuida de seus filhos. Ele também era um teste de obediência, pois o povo precisava coletar apenas o suficiente para cada dia, confiando que Deus proveria novamente no dia seguinte. A jornada de Israel pelo deserto foi marcada por altos e baixos.
Houve momentos de grande fé, como quando Moisés ergueu as mãos e Israel venceu os amalequitas em batalha. Êxodo capítulo 17, versículos 8 ao 13. E houve momentos de rebelião, como quando o povo fez um bezerro de ouro para adorar enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 32. Cada um desses eventos nos ensina lições valiosas. A vitória sobre os amalequitas nos mostra a importância da intercessão e da união. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel prevalecia. Quando ele as abaixava, os amalequitas ganhavam vantagem. Isso nos lembra de que precisamos uns dos outros e que a oração é uma arma poderosa. Já o episódio do bezerro de ouro nos alerta sobre os perigos da idolatria e da impaciência. O povo de Israel, impaciente pela demora de Moisés, decidiu criar seu próprio Deus. Esse ato de rebelião trouxe consequências graves, mas também mostrou a misericórdia de Deus, que ouviu a intercessão de Moisés e poupou o povo da destruição total. A jornada de Israel pelo deserto também nos ensina sobre a importância da presença de Deus. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite eram sinais visíveis de que Deus estava com seu povo. Ele os guiava, protegia e ensinava. Da mesma forma, em nossas vidas, precisamos buscar a presença de Deus e permitir que Ele nos guie. Outro momento marcante foi quando Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Essas leis não eram apenas regras, elas eram um guia para uma vida santa e justa. Elas mostravam ao povo como amar a Deus e ao próximo. Os 10 mandamentos são tão relevantes hoje quanto eram naquela época, e eles nos lembram da importância de viver de acordo com a vontade de Deus. A história de Moisés e a abertura do Mar Vermelho é mais do que um relato antigo, é um convite para refletir sobre nossa própria jornada. Quantas vezes nos encontramos diante de nossos próprios mares vermelhos, situações que parecem impossíveis de superar. Mas, assim como Moisés, somos chamados a confiar em Deus, a levantar nossos cajados de fé e a crer que Ele fará o impossível. Deus não mudou. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho está disponível para nós hoje. Ele quer nos guiar, nos proteger e nos levar à liberdade. Mas, para isso, precisamos confiar nele, obedecer às suas instruções e manter os olhos fixos em seu propósito, mesmo quando o caminho parece incerto. E você, já enfrentou um mar vermelho em sua vida? Como Deus agiu em seu favor? Deixe um comentário compartilhando sua experiência ou suas reflexões sobre essa história poderosa. Sua história pode inspirar outras pessoas a confiarem mais em Deus e a verem seu agir em suas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!